Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz e nós estamos no primeiro vídeo resenha de 2020. Hoje eu vim conversar com vocês não sobre um livro, mas sobre dois de um escritor que eu conheci no ano passado. Eu estou falando do Michael Cunningham, que escreveu Uma Casa no Fim do Mundo e também As Horas, um livro tão conhecido dele que até virou filme. Aliás, os dois livros viraram. Hoje então vamos falar sobre esses dois livros na segunda metade de Uma Casa no Fim do Mundo, enviado pela Tag Curadoria no mês de dezembro do ano passado, mas vamos começar com As Horas, que é um livro dele tão famoso porque faz uma homenagem a um clássico da literatura inglesa, mundial, enfim. Eu estou falando do livro que eu mais gosto na vida, do meu livro da vida, que é o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Inclusive, Virginia Woolf, essa escritora maravilhosa, ela é uma das personagens aqui do livro As Horas, que possui não apenas ela como personagem, que por si só é muito legal, né? Na literatura, um livro fazer homenagem a uma escritora, até mesmo colocando-a como uma personagem, mas enfim. Aqui nós temos três protagonistas e três núcleos, cada um, então, referente a uma dessas protagonistas. Eles acontecem em épocas diferentes, então a primeira é justamente o núcleo da Virginia Woolf, que está escrevendo Mrs. Dalloway, esse livro, em 1923. Nós sabemos que a Virginia Woolf, ela teve depressão, ela teve um histórico também de tentativas de suicídio e que também em 1941 ela cometeu suicídio, morreu. Ela colocou algumas pedras dentro do bolso do seu casaco e entrou em um rio ali perto da casa dela. Acabou então sendo levada pelo rio. E esse é o primeiro acontecimento do livro, é a primeira cena daqui. Isso acontece em 1941, mas depois ele volta para 1923, justamente quando ela está escrevendo esse livro, que é um momento de bastante perturbação em sua vida. Então nós acompanhamos esse momento nesse dia que ela recebe a visita da sua irmã, a Vanessa Bell, ali com os seus sobrinhos, né, com os filhos da Vanessa, e também uma série de questionamentos dela ao escrever o livro e também ao viver a sua própria vida, que era de reclusão, digamos. Ela foi obrigada, foi forçada pelo seu marido, Leonard, e pelos médicos dela, pelos psiquiatras, a sair de Londres e a morar no interior, justamente porque ela estava passando por essa série de crises. E ali ela não gosta disso, né? Ela está numa situação de desgosto, porque ela quer voltar para Londres e ela não está passando bem justamente por conta disso. É um dos motivos. Então, esse é um dos núcleos. Depois, o segundo núcleo, da segunda personagem aqui, protagonista, é da Laura Brown, que acontece em 1949, mas em Los Angeles, nos Estados Unidos. O da Virginia Woolf acontece na Inglaterra, certo? E no núcleo da Laura Brown, ela é uma mãe de família, sabe aquele anjo do lar, aquele modelo perfeito da mulher dentro de casa, que o marido sai para trabalhar, enfim. O dia dela acontece no aniversário do marido. Ela já tem um filhinho pequenino, uma criança chamada Rich, um menino chamado Rich, e ela está esperando uma outra criança. Esse dia dela é perturbado com a visita de uma vizinha, que acaba trazendo alguns questionamentos para ela, o que vai desestabilizar essa lógica da família perfeita. E já o terceiro núcleo da terceira protagonista, que é a Clarissa Vaughan, que se passa no final do século XX para o começo do século XXI, se não me engano, em 2001, ela é uma protagonista bastante interessante, porque nós estamos falando de uma outra época, né? Um ano bem distante das duas outras protagonistas. No dia dela, ela vai dar uma festa para o seu grande amigo, um amigo muito próximo, que está para morrer, ele está muito convalescido por conta da AIDS. Ele ganhou, naquele mesmo dia, um prêmio de literatura. Ele é um poeta, também romancista, mas esse prêmio é justamente pelo seu trabalho na poesia. Ela vai dar uma festa para ele por conta desse prêmio que ele ganhou. Só que nós ficamos sabendo também que eles têm um passado bastante grandioso, né? Eles já fizeram parte de um triângulo amoroso com uma outra pessoa que também aparece aqui mais pra frente no livro. E também ficamos sabendo que o apelido da Clarissa é Mrs. Dalloway, justamente porque Clarissa é o nome da protagonista do livro, do clássico aqui da Virginia Woolf. Então, esse livro aqui, ele permeia
todo o livro que é uma homenagem a ele. Vejam que é uma intertextualidade bem intensa. Se você não sabe o que é intertextualidade, eu já fiz um vídeo bem recente sobre isso, vou deixar linkado aqui no cardzinho para você, mas é quando uma obra fala sobre outra, implicitamente ou explicitamente. Aqui no caso é explícito isso porque o livro, além dessa protagonista do núcleo de 2001, ter o apelido da protagonista aqui do clássico, esse livro também é lido pela Laura Brown em 1949, é outra protagonista. E também porque em 1923 nós temos o protagonismo da própria Virginia Woolf. Então veja que é muito importante você conhecer o universo do Mrs. Dalloway. Por isso que eu recomendo aqui, esse vídeo também é uma recomendação do Mrs. Dalloway para vocês. Esse livro que é um dos que eu mais gostei de ler na minha vida. Tem um vídeo apenas para o começo desse livro, que eu já fiz aqui para vocês, quase um close reading, vou deixar aqui linkado para vocês também. Mas enfim, o livro As Horas é bastante bonito, não apenas por conta dessa homenagem que ele faz ao clássico, mas também porque ele é bastante reflexivo. Ele não chega a ter aquele fluxo da consciência que é a escrita da Virginia Woolf, né, que marca a escrita dela. Ele é um pouquinho mais tradicional, vamos dizer, entre aspas, então dá para entendê-lo mais facilmente do que a escrita da Virginia Woolf, porém ainda assim ele é bastante reflexivo, bastante introspectivo, o que o torna mais monótono, portanto mais difícil para alguns leitores. Eu gosto muito desse tipo de livro, eu acho que ele discute muito literatura e o papel da arte na nossa vida. A Laura Brown, em 1949, está lendo Mrs. Dalloway e os trechos que ela lê desse livro naquele dia são refletidos em suas próprias decisões. E sim, as três personagens estão interligadas, ao final a gente vai ficar sabendo como, o que é bastante bonito aqui também. Há também, que eu tenho que indicar para vocês, o filme, adaptação do As Horas, que é estrelado por ninguém mais, ninguém menos do que três atrizes incríveis, a Meryl Streep como a Clarissa Vaughan, a Julianne Moore como a Laura Brown e a Nicole Kidman como a Virginia Woolf, ganhando inclusive nesse ano por esse papel o Oscar de melhor atriz. Ela tá perfeita nesse papel. Esse filme é lindo, a fotografia é muito poética, recomendo fortemente para vocês. E vamos agora falar sobre Uma Casa no Fim do Mundo, que é considerado o primeiro livro pelo próprio escritor que ele publicou, apesar dele já ter escrito e publicado coisas antes dele, mas ele meio que renegou essa parte e só considera mesmo esse daqui como o primeiro. Eu e os associados da TAG, se você não conhece a TAG, é um clube de assinatura mensal, vou deixar o link ali embaixo para vocês conhecerem esse clube se você ainda não conhece. Nós recebemos esse livro no último mês do ano de 2019. Aliás, esse daqui tá infelizmente esgotado pela Companhia das Letras. Eu peguei emprestado na biblioteca, infelizmente, porque, enfim, ele deveria voltar ao catálogo da Companhia das Letras, mas enfim. Esse livro aqui, então, ele possui muitas vozes narrativas, porque os personagens principais, o Bob e o Jonathan, são ambos narradores. Os capítulos narrados por eles são intercalados, mas eles também são intercalados com outras duas vozes narrativas, que são a de Alice, a mãe do Jonathan, e da Claire, que ambos passam a conhecer um pouco mais à frente de suas vidas. Esqueci de dizer que em As Horas nós temos capítulos também intercalados. Cada capítulo vai acompanhar a vida de cada um desses núcleos, né, de cada uma das três protagonistas. E aqui nós também temos isso, os capítulos intercalados, mas aqui nós temos vozes em primeira pessoa, ok? Cada personagem aqui vai narrar, mas os protagonistas, o Bob e o Jonathan, são acompanhados claramente por outros personagens e é isso que a gente vê aqui. Nós conhecemos a história da vida deles desde a infância deles. Eles passam a se conhecer apenas com 13 anos, mas a partir de então eles criam laços muito fortes. A história de vida de Bob é bastante intensa, dramática e triste. Ele começa perdendo muito cedo o seu irmão mais velho em um acidente. E é esse acidente, essa morte que marca a família dele. A família inteira vai se deteriorar, digamos. E isso vai marcar claramente a sua vida, a sua personalidade. E depois de um tempo, o Jonathan, que a gente também conhece a infância dele, enfim, ele é um filho único de uma família bastante infeliz também, à sua maneira. Vamos dizer que a mãe também não está contente com o seu papel
feminino ali dentro daquela família. Depois de um tempo, o Jonathan, ele vai para a faculdade em Nova York. Nós estamos falando de Cleveland, uma cidadezinha no meio oeste dos Estados Unidos, na década de 60. Então, nós podemos também pensar em drogas, em Woodstock, mais pra frente, enfim. É um livro bastante intenso, culturalmente falando, e também de sentimentos, de drama. É um livro essencialmente sobre família, sobre a construção de uma. Fala sobre monogamia, sobre heterossexualidade, sobre homossexualidade, sobre poliamor, o que é bem interessante de ver na literatura. É difícil, né? Pelo menos eu li poucos livros que abordam esse tema. E esse é um livro dividido em 3 partes. Na primeira, a gente acompanha a infância do Bob e do Jonathan. Na segunda, o começo aí da sua vida adulta. E por fim, quando eles tentam construir justamente uma família. Eu estou tentando aqui não dar spoilers, porque muita coisa acontece aqui e que desencadeiam coisas pra gente também pensar. Sim, também é um livro bastante reflexivo, como o As Horas, do escritor, e à sua maneira ele traz uma poesia bastante bonita, bela, tocante, na forma como o livro é narrado, justamente. É um livro que eu indico fortemente pra vocês. Os personagens, eles são muito cativantes, assim como em As Horas também, porque não, apesar dele ser um pouquinho mais pronto, porque, né, uma das protagonistas, por exemplo, existiu, ainda assim tem personagens peculiares. A construção dos personagens por parte do Michael Cunningham é bem interessante. Eu gostei muito da escrita, de conhecer esse escritor em 2019. Espero ler outras obras dele, porque ele já publicou trocentas outras. Enfim, esse é o primeiro vídeo resenha, uma dobradinha aqui pra gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que o nosso ano seja repleto de boas leituras, como essas foram no meu ano de 2019. Segunda-feira teremos o vídeo do Desafio Literaturice 2020, que eu já postei as categorias lá no Instagram. Se você ainda não me segue, @blogliteraturice, me siga por lá, sempre estou postando coisas literárias por lá. E eu já adiantei lá, então, em uma postagem, quais são as categorias do nosso desafio desse ano. Segunda trago, então, explicando todas elas. Se vocês tiveram algumas dúvidas, mas trarei com sugestões. E também vou falar sobre o desafio 2019, fazer um balanço aí de como foram as minhas leituras para ele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se vê no próximo aqui do Literaturice. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!